Boa tarde, turma. Hoje nós vamos dar início ao nosso conteúdo, não é isso? Mas, primeiramente, nós vamos corrigir a atividade que ficou da aula anterior. Vamos ver qual foi as questões que ficou na aula anterior. Isso. Pronto. Sobre os assuntos que a gente estudou, não foi na aula anterior. Vamos lá. Quais são quais as regiões e o agrupamento humano que se fixaram? Nós sabemos que foi aquelas regiões, que foi a região do Iraque, a região do Líbano, a região do Israel, a região do Egito, não é isso? Foram essas regiões aí que se fixaram naquela época lá, viu? Agora nós vamos passar para a questão 2. Vamos ver aqui a pergunta. De acordo com o que estudamos, um dos períodos mais importantes da história da humanidade está relacionado à agricultura, não foi? Que foi um dos mais importantes naquela época. Agora vamos passar para o 3, no quadro abaixo. Vamos completar bem aqui essas palavrinhas que estão dentro do quadro, mas vamos completar bem aqui nesses espaços. Isso. Aqui, as principais mudanças provocadas pela agricultura ocorreram no Oriente Próximo, não é isso? Aí aqui a B, um dos períodos mais importantes da humanidade, não, desculpa, um dos períodos mais importantes da história aí você vai botar humanidade, não é isso? Que está, aí eu ia completar, que está relacionada à agricultura. Aqui, os agrupamentos humanos de vários lugares criaram os seus próprios modos aí procurar o nome vida e colocar aqui vida. Aí a escrita, vamos ver qual era a escrita, que era feita em tablete de águila, que em seguida era exposto no sol. Era qual? Era essa aqui, que era a cuneiforme, é isso? A outra, a letra E. Com a ampliação do modo vamos ver qual é do modo de vida sedentária, não é isso? Que houve o crescimento da população e aumento dos agrupamentos. Então, está aí as respostas e tá aí a correção do exercício. Vamos agora para... Sim, hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto aqui do livro, nós vamos seguir o livro aqui, que será... Nós vamos começar que será a página 18, não é isso? Abra aí, página 18. Vamos ver bem aqui. Os povos da África, vamos ver. Durante muito tempo, o continente africano, ele foi considerado um dos espaços habitados pelos povos que falavam a mesma língua, que tinha os mesmos hábitos e praticava os mesmos costumes. Contudo, essa percepção não corresponde à diversidade e à complexidade do continente africano. E que também vamos ver, as pesquisas recentes comprovam que a África foi ocupada por diferentes povos. Então, cada um com a língua de tradições e de modo de vida própria. Essa diferença permanece até hoje, entenderam? Essas pesquisas aqui recentes, elas comprovaram que era feito desse modo de vida aqui, o povo, viu? Agora, veja bem que a África, esse mapa aqui, ele tá... Deixa eu aproximar bem aqui ele um pouquinho para mim ver bem aqui. Vamos aproximar bem aqui e dar bem que eu vou dar bem aqui só um exemplozinho desse mapa aqui, que ele está aqui no livro. Deixa eu aproximar bem aqui. Deixa eu ver. Aqui só é tipo a legenda, né? Isso dos povos, né? Aí essa legenda aqui tá dando os exemplos aqui. Cada povo identifica uma cor. Por exemplo, tem várias cores aqui nesse espaço aqui dessa legenda. Aí você só vai lá, ó. Por exemplo, povos berberes. Aí vai aqui, ó. Aí vai nesse rumo aqui, dessa parte aqui do mapa amarelo. Aí vem por aqui. Tudo isso aqui.
Então, vocês aí viram esse exemplo. Aí os exemplos dos outros é a mesma coisa. Você, no mapa de vocês estão desse jeito também. Tem essas cores aqui, todas elas. Aí vocês só vão identificar os grupos que tá aí. Aí tem as cores azul, tem marrom, tem várias cores, viu? Agora nós vamos passar para outra página. Isso. Nessa outra página que está dizendo o seguinte: os povos edos do Benin. Vamos ver. Vamos conhecer os povos edos que habitavam na região de Benin? Vamos ver lá. As atuais regiões de Benin, que era quê? Que era a região de Angola, que era a região do Congo e do Moçambique, da Nigéria e da Costa do Marfim. Vamos ver quantas regiões era. Era uma, que era duas, três, quatro e cinco. Essas são as 5 regiões, né? Que são alguns dos lugares de onde foram trazidos centenas de africanos. Quer dizer que os africanos vinham desse lugar aí, muitos africanos naquele tempo, para trabalhar como os escravos no Brasil a partir de 1540. Então, naquela época, dessas regiões, vinha esses escravos para trabalhar aqui no Brasil. Aqui, há mais de 10 mil anos, o Benin era habitado por povos chamados Eudos, que falava a mesma língua e se destacava na atividade comercial. Além deles falar a mesma língua, se destacava para atividade comercial. Tinha atividade comercial, não é isso? Vamos ver aqui. Durante muito tempo, a região de Belém foi o ponto de encontro de comerciantes. Então, a região de Belém, ela foi o ponto de encontro dos comerciantes. Por quê? Porque vendia, comprava produtos de diversos outros povos que também ocupavam o continente africano. Quer dizer, que aí, nessa região aí, produtos, é, eles vendiam produtos de diversos outros. E o povo que também lá ocupava o continente africano. Então, aquele povo lá todo, ele ocupava o continente africano, não é isso? Vamos lá, passar. Não, baixa mais. Baixa mais um pouquinho, baixa mais. Isso. Sim, aí tá bem que você, ao lado aí dessa história aí, tá tá a estaltazinha aí. Essa estalta era feita o quê? Ela era feita de bronze. Ela era feita de bronze. Foi um guerreiro eudo, com o leopardo de caça de Berlim, na Nigéria, no século XVI, que foi feita aí, foi feita nesse século aí, viu? Existia nesse século aí, essa estátuazinha aí. Vamos passar aqui para outra página do livro. Isso. Sim, aqui está dizendo o seguinte, que povos e indígenas do Brasil, vamos ver. Muitos antes da chegada dos portugueses, em 1500, o território que atualmente correspondia no Brasil era habitado por diversos índios. Então, naquele tempo, era ocupado só através de índio, naquela época lá, durante muito tempo, uns tempos atrás. Ó, aqui desembarcava o quê? No início da colonização, portugueses, acompanhados de viajantes e europeus. Então, os portugueses naquela época eram acompanhados de viajantes europeus, não é isso? Aí, vindo de onde? Vindo de várias localidades da Europa, não, desculpa, vindo de várias localidades da Europa, é isso mesmo. Esses viajantes foram os responsáveis para elaborar parte das informações constituídas de documentos escritos sobre o quê? Sobre a sociedade indígena daquela época, viu? Eles vinham com esse documento que era de documento escrito sobre a sociedade indígena, que era da sociedade indígena. Não, aqui. Em muitos documentos, ele destacava
variedade de povos, de povos, língua, com língua, costume, rituais e modo de vida dos povos que habitava naquela região. Tudo isso eles destacavam essas variedades, tinha variedade, esses tipos de variedade lá, não é isso? Aí, ao observar aqui o mapa, este mapa aqui, ele está observando o quê? Os grupos indígenas no início do século XVI. Então, ele identifica todo o grupo indígena. Você olhar aqui, tá aqui os estados que vocês veem aqui. E como também aqui, também tem aqui várias cores aqui no mapa, aqui, ao lado aqui do mapa, dos grupos indígenas. Por exemplo, tem a cor, tem a primeira corzinha aqui, tem essa corzinha aqui, que é a primeira, que é tipo assim, rosinha, que é do Tupi-Guarani. Aí aqui está um exemplo aqui, ó. Vocês vão ver aqui há várias cores, aonde vai passando, aonde os países vai passando, viu? Por lá. Aqui só é o exemplo também. Aí depois você vai verificar as cores, viu? Vamos passar agora para outra página. Sim. Aqui está dizendo o seguinte, os povos do litoral. Aí vem que só está falando o quê? Como você viu, o mapa da página anterior retrata os diversos povos, não foi naquele mapa lá que a gente foi falando agora, que estava na página anterior, indígena, que vivia próximo ao litoral do atual Brasil. Então, bem que está falando o seguinte, que está falando o seguinte, bem que tá falando bem que assim, falava outra língua. Então, aqui está, eu vou botar aqui, ó. Que falava outra língua. Falava outra língua. Vamos ver quem falava outra língua tupi-guarani, que era falado só, quem era? Só eram os índios, né? E essa imagem aí está retratando, né? O modo deles aí. Tem essa outra imagem aqui à esquerda e tem essa aqui também. Essa aqui da direita também. Aqui são imagens dos povos. E aqui está dizendo o seguinte, muitos desses povos viviam de caça. De que eles viviam? O povo, eles viviam de quê? De caça, de pesca e da colheita deles. Cultivavam milho e mandioca. Atualmente, os diversos povos indígenas viviam em terras indígenas, que existiam em quase todo o estado. Então, no estado, atualmente, vivia vivia o quê? Vivia os povos indígenas. Ele é ocupado. Mas vamos ver bem aqui o que aconteceu bem aqui. No litoral, a população indígena diminuiu, ó, mas diminuiu bastante desde 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, até o nosso dia. Olha, por que diminuiu? Porque quando os portugueses chegaram ao Brasil, existiam muitos, mas agora não temos mais. Por quê? Porque ao português chegar no Brasil, aí foi diminuindo cada vez mais está diminuindo. Agora, nós vamos passar para essa outra página. Sim, aqui está dizendo assim, você lê e compreende. Vamos ler bem aqui. Ó. Quando chegaram ao Brasil, a partir do ano de 1500, muitos viajantes portugueses se dedicaram ao escrever o que vinha na natureza. Tudo que vinha na natureza, eles ficaram dedicados para escrever. Que vinha, em seus relatos, descrever a planta. O primeiro relato dele foi as plantas. Aí depois foi o rio, aí depois foi os animais, entre vários outros. Entre vários outros elementos que encontraram por aqui, muitos animais que viviam no Brasil não eram conhecidos pelos portugueses. Quer dizer, que tinha muitos animais que viviam aqui no Brasil, os portugueses eles não conheciam. Ele não conhecia. Por exemplo, o tatu. O tatu, ele não conhecia o tatu. Ele era um animal, né, que nós sabemos que é a caça do mato, mas ele não conhecia.
Aí, agora, essa atividade vai ficar bem aqui para vocês fazerem em casa. Vocês vão ler esse texto. Vocês vão ler esse texto do tatu. Vocês vão ler aqui esse texto do tatu. Do tatu aqui. Aí, você vai ler. Aí, bem aqui. Aí, você vai responder essas questãozinhas aqui. Que tem as questãozinhas de 1 a 3, não é isso? Mas vocês só vão responder através lá do texto do tatu. Então, até a próxima e tchau.